Tá girando, girando. Gravando. Perfeito. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos à oficina Netiqueta e Orientações para a Comunicação Online, com a professora Ana Carolina Araújo, UFPR. Esta oficina será gravada, mas já iniciamos a gravação, né? Com certeza. Eu sou Verônica Morales Antunes, pedagoga na Unipampa, irei moderar esta oficina, que acontecerá das 9 às 11 horas da manhã. O link de presença eu vou informar no chat, mas ao final da oficina. Mas fiquem tranquilos, estará lá o link. As perguntas serão respondidas no final ou durante a oficina, conforme for o caso. E vocês podem postar no chat, que eu faço a leitura para a professora Ana Carolina, ou se ela solicitar, né, que alguém se manifeste com áudio, já que não somos muitos inscritos, talvez seja possível. Mas aguardaremos as orientações da professora Ana. Pedimos que deixem as câmeras e áudios desligados durante a apresentação. Desde já, agradecemos as instituições parceiras da Unirede Região Sul, FURG, IFRS, IFSUL, UFPR, URGS, UFSC, UFCM, UNILA, Unipampa, bem como a professora Ana Carolina Araújo, que conduzirá esta oficina. Ana Carolina de Araújo Silva é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Comunicação pela Universidade de Marília e doutora em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente é docente do curso superior de Tecnologia em Comunicação Institucional do setor de Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná. Integra os grupos de pesquisa Comunicação para o Século XXI, Prática da Convergência na Comunicação das Organizações, é membro da equipe multidisciplinar da Coordenadoria de Integração de Políticas de Educação à Distância da UFPR, coordenando e orientando ações na área de comunicação institucional. Ministra disciplinas nas áreas específicas de programação visual, assessoria de comunicação imprensa, textos informativos e publicações periódicas. Seja bem-vinda, professora Ana Carolina, com a senhora a palavra. Obrigada, Verônica. Obrigada, pessoal da Unirede. Uma alegria participar desse congresso e ministrar essa oficina. Então, gostaria já de agradecer a todos os participantes, o pessoal que se inscreveu, agradecer o apoio da Unirede, a mediação da Verônica, o apoio técnico do Edson. O meu muito obrigada. E dizer, pessoal, que essa oficina ela é fruto de um trabalho que a gente fez aqui na CIPEAD, na Coordenadoria de Políticas e Educação à Distância da Universidade Federal do Paraná, e a gente eu ministrei essa oficina mais para o início da pandemia, e agora ela foi um pouco reformulada, porque logo que nós migramos para o home office, precisamos entender qual que é a nossa etiqueta online, né? E aí surgiu a ideia da gente tratar sobre esse assunto, tá? Então, algumas coisas sobre as quais nós vamos conversar aqui hoje. Eu vou falar a importância da gente estabelecer algumas regras e conhecer quais são as etiquetas para essa comunicação online, vou definir na etiqueta, né? Vou tratar um pouquinho, principalmente, do nosso principal meio de comunicação agora durante a pandemia, que é o e-mail, né? O que a gente deve fazer, o que não deve, as principais orientações. Também tratar sobre a netiqueta nas reuniões online e, por que não dizer, nas aulas remotas, né? Coisas que a gente pode fazer para melhorar, né, a nossa comunicação online. Vou falar um pouquinho sobre compartilhamento, posicionamento institucional nas redes sociais online e, por fim, dar algumas dicas, principalmente dessas comunicações rápidas via WhatsApp, Telegram, né? Como estabelecer alguns tipos de regras e limites para essa comunicação, que ela virou 24 horas, né, gente? Agora, durante a pandemia.
E acho que a grande pergunta, né, grande pergunta não, acho que eu mais ouço dos colegas, e isso não é, exclusividade da UFPR, é que acredito que todo mundo que migrou para o home office, em algum momento na pandemia, percebeu que o nosso trabalho virou 24 horas, né? Porque a nossa presença física no campus acabava delimitando um pouco do nosso contato com os colegas, com as chefias e com os alunos. A partir do momento que nós migramos para o home office, esse contato deixou de ter essa limitação do espaço, passou para o ciberespaço e passou a não ter uma limitação de tempo, né? Inclusive de limites. Então, vamos tratar um pouquinho sobre isso também, que isso também tem ocasionado algumas questões para todo mundo, acho que está trabalhando dessa forma, inclusive, né, para os alunos, de uma falta de limites, né, dos seus afazeres, do seu agendamento diário, tá? Bom, eu vou compartilhar a minha tela, pessoal, e aí já aviso que a partir do momento que eu faço isso, eu não consigo mais ver o chat e não consigo mais ver vocês, né? Então, se quiserem enviar perguntas durante a apresentação, foi o que a Verônica disse, que às vezes eu falo, vou responder só no final, mas surge aquela questão pontual no meio da apresentação, que se deixar para o final, ela vai meio perder razão de ser. Então, se tiverem, né, quiserem perguntar, aí a Verônica me interrompe e me pergunta, né, lê a pergunta, eu já posso responder. Também sintam-se à vontade para abrir o microfone ou câmera, ou os dois, para fazerem perguntas durante a apresentação, tá? E antes de eu iniciar a apresentação em si, eu vi as instituições da onde vocês vêm, mas eu não tenho muitas áreas nas quais vocês atuam. Então, eu queria, por gentileza, se vocês pudessem, coloquei aqui no chat, clicar no Mente, né? Podem ir direto aí, ou clicar em www.mente.com e digitar este código 1728622 e colocarem lá qual é a sua área de atuação ou sua área de conhecimento, né? Para eu saber se tem alguém também de comunicação aqui, que a gente vai trocando uma ideia, ou são professores de outras áreas, para eu entender um pouquinho das áreas de conhecimento de vocês. Se puderem fazer isso agora, eu agradeço. E aí já vou compartilhar com vocês, isso vai formar uma nuvem de palavras aqui, vai ser legal para a gente saber quais áreas estão presentes hoje nessa oficina, tá? Então, podem já lá colocar. Quiser colocar até mais de uma área, olha, eu trabalho com isso e também com isso. Eu deixei lá até 3 opções. Olha lá, coordenação de curso, docente de linguagem. Fiquem à vontade, certo? Com suas câmeras, né? Conforme se sentirem melhor neste momento. Comunicação, editora de revista, pedagogos, área pedagógica, educação à distância. Olha, psicopedagogos, então o pessoal da área de pedagogia é a maioria aqui hoje. Administração, docente de sociologia. Acho que todo mundo conseguiu. Comunicação. Então, temos colegas de comunicação aqui. Então, só adiantando, pessoal, como a Verônica falou no início, eu sou jornalista de formação, trabalhei muitos anos como repórter, como editora em veículos de comunicação. Depois migrei para uma área de assessoria de imprensa, tive agência, e aí quando comecei a fazer mestrado, doutorado, vim para a área acadêmica e de alguma forma comecei a trabalhar também com essas áreas de comunicação institucional dentro das universidades nas quais eu trabalhei, públicas e privadas. Aqui na UFPR, estou especificamente no curso de comunicação institucional, trabalhando com projetos nessa área também. Olha, o pessoal da área agropecuária, muito legal. Gestão de pessoas. Bom, então, estou entendendo aqui que nós temos vários pedagogos, pessoal que trabalha na administração educacional, mas também temos pessoal de comunicação e algumas pessoas de áreas diferentes, como arte, educação, sociologia, agropecuária, temos pessoal da gestão. Então, acho que todo mundo vai aproveitar bastante a nossa oficina hoje,
porque ela serve para todas essas áreas. Nós vamos tratar de uma comunicação presente que permeia todas essas áreas, tá? Por que essa oficina é necessária, pessoal? Então, em tempos de isolamento, como a gente viveu, agora voltando um pouco, né? A comunicação no mundo do trabalho, ela foi feita praticamente toda pela internet, né? Eu acredito que aqui, durante a pandemia, ninguém tenha tido muitas reuniões presenciais, né? E nas reuniões presenciais, nas aulas presenciais, a gente já estava acostumado a uma certa etiqueta presencial, né? A maneira como você se porta numa reunião, a maneira como você se comunica com o colega, com o aluno, com as chefias e assim por diante. Mas na comunicação online, embora a gente já tivesse algumas noções, o uso não era tão intenso quanto agora, né? Nos acostumamos a fazer. Por isso, é importante a gente falar sobre esse tipo de comunicação e essas etiquetas online. E partindo do pressuposto que há esse tipo, principalmente a migração das atividades para home office, geraram uma certa confusão entre público e privado, inclusive nos ambientes dos quais a gente fala, né? Então, inclusive dentro de casa, o que aqui é minha sala de aula, minha sala de reuniões, e o que continua sendo parte da minha casa, né? Principalmente quem tem filhos em casa também tem sido, né, um pouco complicado. E nós vivemos esse tempo, isso já era antes da pandemia, mas isso se tornou mais evidente durante a pandemia. Um tempo de mistura de personalidades e representações, tá? E aí, nesse contexto, principalmente de redes sociais online, a discussão que se faz é o que é público, o que é privado, né? O que diz respeito à minha personalidade pública, professora, profissional de comunicação, coordenadora de projeto, consultora, e o que faz parte do meu universo privado nas redes sociais? Seriam as atividades que eu faço em família, meus hobbies, os shows que eu assisto, as leituras que eu faço. E isso não é muito claro para a gente e nem para quem está acompanhando as nossas redes, né? E qual que é o único perigo que a gente tem aqui? É que muitas vezes o público com o qual nós estamos lidando acaba não discernindo muito as informações do âmbito privado com as informações da instituição a qual eu pertenço ou a instituição que eu trabalho. Eu vou exemplificar isso melhor. Então, por exemplo, eu trabalho na UFPR. Desculpe a foto, gente. Essa foto era início de pandemia. Eu tinha o cabelo assim, né? Nunca mais fui num salão. Agora eu tenho um cabelão. Então, eu trabalho na UFPR. Então, tá jóia. Muito bem. Só que para o grande público, muitas vezes, quando às vezes eu me posiciono nas redes sociais online, as pessoas não tomam aquilo só como uma pessoa que trabalha na UFPR, mas uma pessoa que representa a UFPR. E aí, em todos os seus aspectos positivos e negativos. Isso já existia antes das redes sociais? Já. Eu já prestei assessoria para hospital. Quem já trabalhou em hospital sabe como é que é isso, né? Você tem um vizinho que trabalha no hospital. Você não sabe nem se ele é enfermeiro, se ele é médico, se ele é atendente, se ele trabalha na limpeza ou na cozinha. Se essa pessoa, de alguma forma, você vai lá no hospital e você é mal atendido, vamos supor que o pronto-socorro estava cheio e você é mal atendido. Quando você chega em casa, você pega aquele vizinho, você não chama ele de santo. Porque aquele hospital que você trabalha, porque naquele momento, aquela pessoa é a personificação do hospital, né? E como a gente viu isso agora crescendo durante a pandemia, né? De repente, nós viramos todos nós representantes das instituições de ensino a qual pertencemos e nas quais a gente trabalha. Então, muita coisa que a gente posta no primeiro momento, dependendo de quem está interpretando aquilo, não é um posicionamento da Ana, é um posicionamento da UFPR, porque o que eu sei dela? Eu sei que ela trabalha lá, então deve ser todo mundo igual, né? Então, a netiqueta, ela veio também para nos auxiliar nesse cuidado, né? Eu respondo pela UFPR de jeito nenhum. Quem responde pela UFPR é a reitora aqui, doutor Ricardo Marcela, a vice-reitora, os conselhos superiores, assim por diante. Mas eu agrego representatividade à instituição? Com certeza. Tá? E assim como todos nós, de alguma forma, agregamos representatividade às instituições nas quais a gente trabalha, tá? Então, o local onde a gente trabalha acaba por nos definir
E a gente acaba definindo o lugar onde a gente trabalha, né? Então, dependendo de como é que eu desenvolvo, por exemplo, as minhas aulas, é a imagem que o aluno tem da federal, do setor onde eu estou, ou quando eu vou ministrar uma oficina aqui, dependendo das coisas que eu disser, vocês vão ter uma imagem determinada sobre a SPIAD, que é a Coordenadoria de Políticas de Educação à Distância, ou do curso no qual eu ministro aula, que é o curso de Comunicação Institucional. Da mesma forma, se eu fizer um bom trabalho ou um mau trabalho, eu estou aqui agregando algum tipo de valor a essas instituições que eu, nesse momento, represento, tá? E aí vem esse conceito de netiqueta, é um neologismo, né, gente, oriundo da fusão das palavras net, que vem de internet, né, e etiqueta. E é justamente a netiqueta, ela veio para intermediar essa boa comunicação, prezar por uma vivência virtual harmônica, fazendo com que diminua cada vez mais esses ruídos, né, principalmente na comunicação institucional, tá? Vamos lembrar que regra de comportamento, pessoal, elas são necessárias em qualquer tipo de convívio pessoal, mesmo social, mesmo sem internet. Como eu disse no início da oficina, bem antes, né, da gente migrar para o home office, isso já existia, tá? Mas na comunicação online, isso é mais necessário porque muitas vezes a gente se comunica sem imagem, a gente não está presencialmente e a gente se comunica por escrito. E muitas vezes há uma dificuldade em interpretar emoções, conotações de comunicação por escrito. Nem todos conseguem comunicar devidamente sentimentos, posicionamentos que a gente muitas vezes passa pelo não verbal, pelas expressões faciais, pelos movimentos corporais, né? E aí é nesse contexto que uma etiqueta virtual, ou a netiqueta, se torna imprescindível. E aí vou começar a falar aqui pelo nosso meio de comunicação mais comum do nosso dia a dia, que acho que todo mundo usa e acessa o tempo todo. Vou falar do e-mail, tá? Já vamos partir do pressuposto, pessoal, que se você tem um e-mail corporativo, um e-mail organizacional, é ele que deve ser usado para assuntos institucionais. Né? O que seria um e-mail corporativo ou institucional? É o arroba, a gente tem aqui o arroba FPR, o arroba URGS, o arroba IF, e assim vai. Por quê? Quando você usa o teu e-mail corporativo, isso está dizendo que aquelas mensagens que você está veiculando, que você vai receber por aquele e-mail, pertencem a um universo institucional, não é um universo pessoal, tá? Mas algumas instituições, eu até entendo, pessoal, aqui nós, na UFPR esse problema foi resolvido no ano passado, mas eu entendo que alguns e-mails, servidores de e-mails institucionais, carecem, por exemplo, de maior espaço, então enche muito rápido. Às vezes não são todos os tipos de e-mail para os quais você consegue mandar mensagem, ele bloqueia, por exemplo, quando você manda para determinados e-mails de servidores Hotmail, hoje e-mail, né? Aí você fala, olha, dá tanto trabalho que eu prefiro usar meu e-mail pessoal. Ok, numa eventualidade, ou se você não tem um e-mail corporativo, né? Use o seu e-mail pessoal. Mas aí, evitar coisas como, coloquei aqui, gatonabalzaquiana@gmail.com. Evitar esse tipo de e-mail que você criou na adolescência e você se arrependeu pro resto da vida. Quem nunca, né, gente? Menina bonitinha, né? Baixinha do jornalismo, né? Quem nunca teve esse tipo de e-mail? Então, usar ali um e-mail com o seu nome e sobrenome, né? Às vezes, o seu nome, se for um nome comum como o meu, Ana Carolina de Araújo, você vê muito difícil eu ter algum login inédito com o meu nome. Mas, de alguma forma, com algum símbolo ou um underline que remeta à sua pessoa institucional, tá? E prestar atenção que nesses e-mails institucionais, sempre utilizar uma assinatura institucional. O que é uma assinatura institucional? Bom, se de repente a tua instituição te oferece um rodapé institucional, que aí é uma imagem que já tem ali o endereço, o logotipo, tudo bem, é bom usar para padronizar. Agora, se não, pelo menos colocar o seu nome completo, o cargo que você ocupa na instituição, o nome da instituição e um contato, que pode ser o telefone, o ramal, né? O celular, se for corporativo, e o e-mail, tá? Então, sempre é importante ter essa assinatura institucional. Quem recebe vai saber quem é que está enviando, que cargo ocupa lá, que instituição e como é que faz para retornar aquela informação, tá?
Outra coisa importantíssima com relação a e-mail, o assunto. Muitas vezes, na pressa de escrever o e-mail, a gente envia sem colocar o assunto. E isso é importantíssimo, porque quando você não coloca o assunto no e-mail, dá a impressão de que aquele e-mail não é importante. A pessoa nem colocou o assunto, ou pior ainda, a pessoa pode achar que é um e-mail malicioso, um spam, isso vai direto para a caixa de spam, para a lixeira, e acaba que esse e-mail se perde, tá? Então, aproveita o campo assunto justamente para indicar aquilo objetivamente sobre o que se trata o e-mail, tá? Então, se é uma marcação de reunião, você está marcando uma reunião, já coloque lá no assunto, reunião do colegiado do curso tal, né? Se é aula síncrona, assim, assado. Se é uma coisa urgente, você precisa que a pessoa responda com urgência, urgente, resposta ao formulário tal, convite, pedido. Então, utilize palavras-chave lá no tema do seu e-mail que vão facilitar a compreensão imediata por parte do destinatário. Digo mais, muitos de nós agora recebemos o e-mail aqui pelo software que a gente instala no celular. E o que acontece quando chega o e-mail? Normalmente vem uma notificação, e-mail de fulano, e aparece só o título. E aí eu só vou clicar e abrir, por exemplo, para saber se é uma coisa urgente, se tiver urgente no nome. Então, é como, para quem tiver aqui for de comunicação, assunto de e-mail é igual título de matéria. Tem que pescar o leitor ali pelas primeiras palavras, tá? Aí, aqui um exemplo completo do que não fazer. Eu pus tudo de errado nesse e-mail muito doido aí, né? Tá lá, quem mandou foi o dono da Verdade Suprema, @hotmail. O tema é surpresinha, e ainda tem um RS, né? Ah lá, queridinha, lembro que amanhã temos reunião e você não pode faltar. Não quero nem saber. Se você não estiver aqui, pode arrumar outro trampo. Brincadeirinha, hahaha. Beijo, João. Bom, tá tudo errado aqui, foi de propósito, Deus me livre achar que alguém envia ainda um e-mail dessa forma. Mas o que está errado nesse e-mail? Primeiro, cuidado com cores em excesso, pessoal. Né? A minha apresentação aqui está bem colorida para chamar a atenção de vocês, mas no e-mail, garanto a vocês que eu não mando e-mail com todas essas cores. Então, padronizar uma cor só. Normalmente você vai usar o preto, tá? A não ser que você precise grifar alguma informação. Os servidores de e-mail hoje também possibilitam que a gente muda o formato da letra, né? Normalmente tem lá uma letra padrão, às vezes Arial, Calibre, Times New Roman, né? Mas às vezes deixa você mudar, e aí você acha muito legal colocar uma fonte assim, ó. Essa fonte que eu utilizei aqui é uma fonte que chama Comic Sans. Não usem Comic Sans, isso é para a vida, tá? E nenhum material institucional. Por quê? É uma fonte, essa Comic Sans, ela é uma fonte que ela foi criada. Não sei se o pessoal aqui mais experiente como eu vai lembrar. Lembra que antigamente, quando vocês usavam, quando usava o Word, tinha um assistente de um clipezinho, um cachorrinho, que era um assistente para você usar o Word. Ele fazia perguntas, tal, era onde você dava busca, né? E aí, essa fonte ela foi encomendada no primeiro momento para ser a fonte que apareceria nesses balãozinhos dos assistentes de software. Então, a ideia era essa, ser lúdica, ligada muito a essa questão do cartoon, do desenho em quadrinho. Então, ela não é boa para coisas institucionais, porque ela tem essa ideia mais infantil, né? Então, ela não é boa para slide de aula, ela não é boa para carta, ela não é boa para convite institucional e ela não é boa para e-mail. Né? Então, utilizar as fontes que são mais tradicionais para e-mails institucionais, né? Normalmente a fonte padrão do servidor de e-mail já te auxilia. Também cuidar com como é que você inicia o e-mail. Nunca usar coisas como queridinho, queridinha, flor, mano, né? Cuidado, por mais que seja um colega que você lida com ele todos os dias, né? Você pode conversar, caro fulano, né? E assim por diante. Então, mantenha ali uma certa... não demonstre tanta intimidade. Não se despedir também com beijos, abraços carinhosos. Pelo amor de Deus, né? Você não faz isso a não ser que você esteja mandando para alguém com quem você tem uma intimidade gigantesca, seja parente. Institucionalmente, muito difícil. Uma outra coisa que vocês vão perceber é que todas as letras aqui estão maiúsculas.
Isso é muito ruim, isso não só em e-mail, também em redes sociais, quando você escreve mensagens por softwares de comunicação instantânea como WhatsApp, Telegram, porque embora possa parecer mais fácil de escrever e mais fácil de ler, quando você usa todas as letras em caixa alta ou maiúscula, pode parecer que você está gritando. Não parece que a pessoa está gritando aqui? Lembra que amanhã nós temos... Ainda mais quando coloca em vermelho, né? Não quero nem saber! E aí manda um brincadeirinha, ha, no final. Ah, meu Deus. E ainda uma carinha. Cuidado com emojis e assim por diante, tá? E ainda assina o e-mail João. Que João, gente? Cadê a assinatura institucional, né? Bom, então, evitar todas essas questões, eu coloquei delas todas juntas naquele e-mail lá. Outras coisas que a gente precisa prestar atenção na questão do e-mail. Se a gente usa com cópia ou com cópia oculta, o CC ou CCO, a gente manda para todos ou só para um? Bom, depende. Quando você vai responder, tem lá responder só para quem enviou ou responder para todos. Você tem que pensar se aquela resposta que você vai dar é de interesse de todo mundo que está copiado naquele e-mail. Se for uma resposta, né, que vai ter um conteúdo que é interessante, que todo mundo que recebeu aquele e-mail tenha acesso àquele conteúdo, ok. Aí você coloca com cópia para todo mundo. Mas se é interessante, por exemplo, vai confirmar uma reunião, né? A tua presença na reunião. E só quem está organizando a reunião que precisa saber. Então, você responde só para aquela pessoa que te enviou, não com cópia para todo mundo, tá? Uma outra coisa com relação à cópia oculta. Às vezes fica complicado, eu sei, quando você vai mandar e-mail para um número muito grande de pessoas, tem lá 20, 30 e-mails, e você coloca tudo no com cópia, né? Aí na hora que a pessoa responde, aí fica aquela lista de e-mails enormes que aparecem lá no espaço de escrita. E aí, às vezes, é interessante você colocar com cópia oculta. Só tome muito cuidado para não parecer que você está enviando aquele conteúdo para pessoas sem deixar transparecer para quem você está enviando, né? Ou seja, é como se você estivesse expondo as pessoas, né, sobre aquele assunto, sem saber quem são as pessoas para as quais aquele assunto está sendo escrito, tá? Então, deixar bem claro, né? Olha, envie em cópia oculta, porque é um grande número de e-mails, ou não, às vezes não precisa. Se não for um assunto delicado, que você está expondo ninguém, aí não precisa dizer, tá? O que é permitido, então, pessoal? Bom, letras de tamanho também muito grande ou muito pequena vai inviabilizar a leitura. Se for muito grande, você vai ler praticamente um pedaço de e-mail por linha. Se for muito pequeno, também dificulta a legibilidade. Então, tamanhos entre 10 e 12 são os melhores tamanhos, que aí vai depender da fonte, né? Arial 10 é bem maior do que Times New Roman 10, né? A Calibre também é uma boa fonte. Quanto a cor, o preto sempre é a melhor opção, a opção mais segura, tá? Uma outra questão é com relação à resposta, ao tempo que você pode levar para responder. Quem envia um e-mail, normalmente ele espera uma resposta o mais rápido possível, né? Então, mesmo que seja só uma confirmação, você não tem que responder. Mas a pessoa fica pensando, será que a pessoa recebeu? Então, sempre bom responder dizendo recebido ou acuso o recebimento, para quem enviou não ficar no vácuo, né? Falando, meu, agora eu não tenho certeza se todo mundo recebeu mesmo, se a pessoa abriu o e-mail ou não, tá? O bom é que você tente responder até no prazo de 24 horas. Mas, às vezes, você precisa providenciar informações, você não teve tempo de responder, aí você só responde a esse e-mail dizendo o seguinte, olha, eu recebi o seu e-mail, não tive tempo hábil para responder, logo que eu conseguir, eu envio a sua resposta. Mas não deixa a pessoa mais 24 horas sem nenhuma resposta ao e-mail, tá? Acontece muito de você receber, não sei vocês, né? Eu que tenho um nome comum, eu recebo muito e-mail por engano, às vezes, né? Aí é interessante que você responda, mesmo que seja por engano. Que imagine que seja um e-mail importante para uma outra pessoa e a pessoa enviou para você por engano. E aí você não avisa, porque o e-mail não volta, então a pessoa acha que chegou e a resposta não vai. Então responda, olha, creio que você enviou para mim por engano, eu não sou a pessoa para a qual você gostaria de ter enviado essa mensagem. É uma delicadeza, é uma etiqueta e vai facilitar bastante a vida do seu interlocutor, tá? Para encerrar o e-mail, então, sempre assina um e-mail institucional
não com beijos, abraços, nada disso, mas talvez alguns tipos de encerramento padrão, né? Qualquer dúvida à tua disposição, aguardo seu retorno, cordialmente ou atenciosamente. Ainda tem gente que usa o ATT, pessoal, não se usa mais utilizar o ATT, né? Escreve por extenso, atenciosamente, cordialmente, né? São jeitos bons de terminar uma mensagem institucional, tá? Até agora, alguma questão? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa conversa. Tudo tranquilo por aqui, ainda nenhuma questão. A Silvia, nunca mais usar Comic Sans, nunca mais usar Comic Sans. Eu dou aula de design gráfico, programação visual para o primeiro ano. Falo, gente, não é que eu não goste da fonte, tá? É uma boa fonte, mas é uma boa fonte para determinadas finalidades, né? Quando você quer dar esse ar lúdico, né? Mas não. Teve até uma discussão durante a quarentena, eu não lembro que órgão governamental que mandou um convite para um evento em Comic Sans, né? E era não lembro se era um ministério. Acaba ficando complicado, né, pessoal? Então vamos lá agora falar de redes sociais online. Ai, que tema duro! É difícil, pessoal. Bom, aqui já vamos fazer uma diferenciação. Uma coisa são as redes pessoais nossas, tá? E aí eu acredito que muitos de vocês tenham redes pessoais, eu também tenho as minhas redes pessoais. A outra coisa são os perfis oficiais ou fanpages, né? Então, perfil oficial de curso, de departamento, de instituição, da própria universidade, de uma pró-reitoria. Às vezes tem perfil da disciplina, grupo fechado, né, de disciplina. Então, primeiro você tem que pensar, qual que é o perfil aqui? É o meu perfil pessoal, e ali você tem liberdade para compartilhar o que você quiser. Lembrando que eu disse lá no início, às vezes as pessoas vão te entender errado e vão te tomar pela instituição, né? Ou se é um perfil oficial. Se for um perfil oficial, é isso que nós vamos falar aqui, tá? Um perfil institucional, é isso que nós vamos falar aqui, certo? Primeiro, seja sempre cordial, auxiliar os seus seguidores, ser didático, ser simpático, tá? Tentar sempre ser simples e claro. Vamos lembrar que as redes sociais trouxeram para o nosso dia a dia uma informalidade na comunicação. E isso também nos faz pensar sobre o tamanho das informações que a gente compartilha ali. A gente sabe que, aí aqui eu não vou falar de redes específicas, a gente não vai ter muito tempo para isso, né? Mas vamos pensar que o Instagram é uma rede imagética. Ali é um lugar para você se comunicar por meio de fotos e vídeos. Hoje, muito mais por vídeos do que foto. Hoje, o Instagram ela é uma rede social de vídeos, que as ferramentas que ela oferece lá, o Reels, o próprio IGTV, os stories, eles privilegiam o vídeo e não só a imagem estática, a fotografia, tá? Já se você quer trabalhar mais com texto, aí ainda o Facebook é um espaço mais para texto, mas ninguém mais quer ler textão em redes sociais online. Talvez esse não seja o espaço institucional para textos longos, talvez outros meios de comunicação o sejam, como um e-mail, ou se for um meio de comunicação informativo, uma newsletter, estou falando de meios online, né? Um informativo interativo online e assim por diante, tá? Uma outra coisa é que ali também não é o espaço para termos técnicos, né? Então, se você precisar usar um termo técnico numa postagem, sempre traduzir em miúdos, né? Colocar entre parênteses o que aquilo significa. E como qualquer meio de comunicação, qualquer comunicação, a gente sempre tem que primar para a língua portuguesa padrão, né? Evitar erros ortográficos, ficar atento à gramática. Não é porque a gente está falando que é uma linguagem mais voltada à linguagem informal, que ela precisa ser com erros, né? A gente consegue manter a língua portuguesa padrão mesmo se comunicando de forma mais informal. Bom, resposta a comentários. Primeiro, cautela e paciência, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre comentários mal educados, né? Mas primeiro é responder com rapidez. Se e-mail, a galera espera o resposta rápida, você imagina em rede social, que
que a interação é em tempo real, né? Então, uma mensagem não deve passar mais de 24 horas sem uma resposta. Uma dica que eu faço é, por exemplo, nos inbox, principalmente de Facebook, você pode deixar já agendado uma resposta padrão. Então, recebemos a sua contribuição, responderemos o quanto antes a sua demanda, alguma coisa nesse sentido. Que aí, imediatamente, quando a pessoa envia, ela já recebe essa resposta automática. Ainda assim, você precisa retornar essa em até 24 horas, essa preferência. O Facebook, inclusive, ele solta essa estatística para quem entra na sua fanpage. Ele diz, olha, essa pessoa aqui, esse perfil responde rapidamente. Isso é uma coisa, é um atributo, uma característica positiva que a rede apresenta para os seguidores, tá? Se você recebe ali na postagem mesmo um comentário positivo, é sempre legal você curtir, né? Colocar uma curtida, agradecer ou fazer um comentário simpático. Se for um comentário negativo, acho que eu nem coloquei aqui, mas se for um comentário negativo, é sempre assim, num primeiro momento, responda com educação. Olha, se você tiver uma resposta para aquilo, você pode responder muito educadamente na mesma postagem, tá? Se a discussão continuar, o lugar não é ali publicamente com outras pessoas que possam interferir naquela discussão. Então, a indicação é que você leve essa discussão para uma conversa em particular. Então, dizer, olha, vamos atender você pessoalmente, no particular, para que a gente possa entender melhor essa sua demanda ou essa sua crítica. E aí leva isso para o particular, tá? Não fica traçando grandes conflitos e grandes discussões ali online, tá? Publicamente, certo? Levar para o particular, tentar resolver isso numa conversa particular, tá? Às vezes vem alguma pergunta que a gente não sabe responder. Aí você precisa correr atrás de quem sabe para poder dar uma resposta correta. Uma outra coisa que as redes sociais possibilitam hoje é marcar pessoas. E, gente, isso precisa ser usado com muita parcimônia, né? Primeiro, que é muito deselegante você ficar marcando as pessoas com as quais você não tem intimidade em promoções. Hoje, um perfil muito grande de empresas, de instituições, fazem esses sorteios online que você tem que marcar não sei quantas pessoas, lá. Faça isso com quem você tem muita intimidade. É muito desagradável você marcar com quem você não tem, tá? Porque a pessoa recebe uma notificação quando ela é marcada. Então, e marcar uma grande quantidade de pessoas é extremamente deselegante, tá? Se eu marco a pessoa quando for realmente uma coisa de interesse dela, que você acha que ela vai gostar, tá? Uso de emojis, que são aquelas figurinhas, não é proibido. Em algumas situações, dependendo do público, né? É até legal você utilizar. Mas cuidado para responder só com emoji. Lembra? Isso é uma representação imagética, pode demandar diferentes interpretações, tá? Dá para sentir isso com a conversa, dá para sentir isso, como é que a pessoa se posicionou ali. Vê se tem oportunidade para isso. E aí, não colocar um monte de emoji, cuidar com alguns emojis que podem ter duplo sentido, tá? Mesma coisa com o uso de hashtags, né? Que é o jogo da velha lá. Para que servem hashtags nas redes sociais online? Elas são indexadores de temas. Então, quando você vai fazer uma postagem sobre a universidade, sobre a sua área de conhecimento, a sua pesquisa, você pode criar hashtags para que outras pessoas possam também fazer postagens com aquele tema e colocar as mesmas hashtags. Quando você vai fazer uma busca por aquele tema, isso vai aparecer, você vai ter uma lista de postagens todas que elencaram aquele tema, tá? Então, se eu colocar numa postagem um hashtag UFPR e hashtag Unirede, vão aparecer todas as postagens com aquele tema, tá? Só que aí as pessoas também usam e abusam um pouco desse uso. Colocam lá 20, 10 hashtags. E acaba que o número de hashtags é até maior do que o tamanho da postagem, do que o texto da postagem. Então, o que os especialistas em mídias digitais realmente colocam é que a gente use no máximo 5 hashtags em cada postagem, tá? Não mais do que isso. Com relação a fotos ou imagens do perfil, algumas dicas aqui também. Não use o desenho, não use foto de casal, não use foto da família. Por quê?
As redes sociais online são representações do pessoal, principalmente perfis, né, de pessoas e não de instituições. Se for de instituição, é de bom tom que você use o logo, ou às vezes a foto, né? Se for uma foto do prédio que seja icônico, por exemplo, a Federal, aqui de Curitiba, o prédio histórico a gente toma a Federal pelo prédio, né? Então poderia ser uma foto do prédio ou o próprio logo, né? Mas quando você coloca um desenho, um abstrato, fica difícil a pessoa se comunicar com você sem saber quem você é, não está ali a sua foto. Se você coloca a foto de casal, você com seu companheiro, com a sua companheira, né, com seu marido, aí você chama Darcy. E aí eu não sei se Darcy é o cara ou se é a mina, porque tem tantos homens quanto mulheres que chamam Darcy. E aí fica difícil saber como é que eu vou tratar com aquela pessoa se eu não a conheço antes daquele momento nas redes sociais, tá? Mesma coisa que a foto da família toda. Como é que eu vou saber quem que é a pessoa dona daquele perfil? Ok? Também tomem cuidado com fotos muito produzidas, porque o objetivo é que as pessoas reconheçam você se um dia você encontrar com elas ao vivo ou numa conferência web como essa que nós estamos fazendo aqui. Às vezes a foto está tão produzida, a pessoa está tão maquiada. A gente deixa de fazer essas fotos quando a gente vai no casamento, quando a gente vai na formatura, mas às vezes a gente fica tão diferente que num contato no dia a dia, a foto do perfil não é a pessoa, está muito diferente. Tá? Então, cuidem com isso. Lógico, uma foto legal, com um enquadramento que você consiga ver a foto. Vamos lembrar, muitas pessoas acessam redes sociais online pelo celular. E aí a gente tem um tamanho de tela muito reduzido. Então, sempre tentar maximizar essa informação pensando nesse tamanho de tela reduzido. Talvez fotos em que você enquadre um pouco mais o rosto sejam melhores do que fotos de corpo inteiro, tá? Quando você compartilhar qualquer coisa, e aí faço o meu meia-culpa aqui, eu sou uma compartilhadora compulsiva. Eu faço parte desse grupo de apoios, compartilhadores compulsivos. Você vê uma coisa na rede, você já compartilha, né? Desesperadamente. Lembra que diz a netiqueta que quando você compartilha alguma coisa, você está dando aval àquela postagem, né? Só que às vezes nem sempre você está compartilhando porque você concorda com aquilo. Às vezes você está compartilhando porque você achou engraçado. Às vezes você está compartilhando porque você achou ridículo. Às vezes você está compartilhando porque você achou interessante. Por isso que é sempre interessante, quando você vai compartilhar uma postagem, colocar um texto seu, agregar um texto seu lá no início. Olha, nem que seja olha que engraçado isso, ou nossa, as pessoas não se emendam mesmo, ou informação interessante para o pessoal. Então, antes de compartilhar, né? Tem lá um espaço para você escrever alguma coisa. Então, coloque um pequeno texto que vai agregar o seu aval à postagem e dirimir qualquer dúvida que as pessoas possam ter da intenção que você teve ao compartilhar aquele conteúdo, tá? Institucionalmente dizendo, todas as redes sociais que eu falei aqui até agora, né? Falei bastante de Instagram e de Facebook, são redes sociais muito pessoais, né? Assim como o Twitter também. Mas se você quer ter uma rede social corporativa e institucional, é o LinkedIn. Então, é interessante que você tenha um perfil no LinkedIn, é ali que você é o perfil institucional, então que você consegue manter atualizado, principalmente. Muita gente cria LinkedIn e nunca mais volta, aí já mudou de emprego 2 vezes e está o LinkedIn lá do emprego anterior. Então, ter um LinkedIn, manter atualizado, compartilhar coisas corporativas e institucionais, eventos que você esteja... Hoje, por exemplo, participar de uma oficina como essa, ou de um evento como esse da Unirede, é interessante você colocar lá no seu LinkedIn, tá? Faço o meu meia-culpa aqui também, que eu não dou conta de atualizar o meu LinkedIn tanto quanto eu gostaria. Bom, com relação ao uso de imagens, pessoal, de uma forma geral, eu coloquei aqui para redes sociais online, mas aqui já vou falar também para aulas, para conteúdo que você vai... Qualquer conteúdo que você vai fazer, que você vai compartilhar com o público online. Cuidado com fotos, com imagens que não são de sua autoria. Quando não são de minha autoria, na maior parte das vezes, a gente está lidando com imagens que são proprietárias, têm direitos autorais. Então, você precisaria pedir permissão de uso ou pagar por ele, tá? Então, e nem tudo que você faz a busca no Google, às vezes está lá, mas
eu achei no Google. Nem tudo que está no Google é gratuito de livre uso. Às vezes tem direitos autorais. Então, sempre se for buscar uma imagem, é interessante você procurar em bancos de imagens gratuitos. Existem muitos, né? Que já são com licença que a gente chama de Creative Commons, que são licenças abertas, que às vezes você só precisa dar o crédito para a pessoa, você não tem que pedir a autorização. E aí coloquei 4 sugestões, existem muitos outros, né? O Pixabay, o FreePic, o Free Image, Morgify, o Splash, o Unsplash, são todos bancos de imagens gratuitos onde você pode buscar ilustrações para esse conteúdo online, tá? Bom, até aqui como estamos? Temos um questionamento do Jesus lá no chat, né? Uhum. É comum o uso de e-mail institucional para assuntos pessoais ou cadastro em sites de compras, ou mesmo para a criação de perfis em redes sociais. Isso pode ser um problema grave? Não, Jesus. Jesus, o que eu posso te dizer é que eu também faço isso, tá? O bom é que a gente tivesse um e-mail institucional para as coisas institucionais e um e-mail pessoal para as coisas pessoais, né? Vamos lembrar da Hillary Clinton. Sempre lembrem-se da Hillary Clinton. Qual foi um dos motivos pelos quais Hillary Clinton perdeu a eleição para Donald Trump? Não sei se vocês vão lembrar desse caso, né? Ela foi acusada de utilizar e-mail pessoal para questões institucionais, né? Então, coisas, inclusive, internacionais, negociações internacionais no seu e-mail pessoal. E aí eles alegavam que não era auditado, né? De alguma forma, não daria transparência, né? E o contrário? Bom, aí você vai depender do grau de pessoalidade que você quer disponibilizar via e-mail institucional, né? Se você acha que se algum dia alguém pedir para que... Vamos pensar numa situação limite, né? Que a sua correspondência online seja auditada de alguma forma, né? Tudo bem, todas as coisas pessoais suas que estão ali, tudo bem, tá? Mas se você não acha, olha, se um dia se for um e-mail institucional, por exemplo, que não é da pessoa, é de um departamento, de um curso, de uma coordenação, aí não é para ser usado para coisas pessoais mesmo, porque é de uma instituição e provavelmente esse e-mail vai ser repassado a outras pessoas quando o cargo mudar, né? Quando muda a pessoa no cargo, tá? Eu não vejo muitos problemas com relação a isso, mas é a questão da intimidade sua que você quer disponibilizar num veículo, né, num endereço que seja institucional. Vamos pensar, sempre faça o paralelo com o presencial. Quando você compra uma roupa pela internet, você se sente confortável em receber essa encomenda no teu ambiente da universidade? O pessoal vai lá entregar o pacote na tua sala, no teu gabinete? Tem gente que faz isso, não tem problema nenhum. Mas às vezes você não quer que as pessoas venham, que você comprou uma coisa online e entrega. Ela é uma pessoal, então você às vezes pede para entregar na sua casa. Então, sempre fazer esse paralelo. Te incomoda? Se um dia, vamos para que a universidade deixe de usar esse servidor de e-mail e isso se perca em algum momento. É possível. A universidade muda de servidor de e-mail e você perde aquele endereço. Ou você se aposenta e perde o e-mail. Ou você presta concurso em outro lugar e troca de e-mail. E aí você perde todos os acessos que você fez o cadastro no e-mail institucional. Então, acho que tem que fazer esse pensamento, né? Tem que colocar na balança, tá? Mas não vejo como problema grave. Eu acho mais grave o contrário. Você usar e-mail pessoal para coisas institucionais. Não sei se te respondi. Sim? Joia. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, então. E aí, não tem como, né, não tratar sobre essa questão quando a gente está falando de netiqueta, que é o compartilhamento de notícia falsa ou fake news, tá? E pessoal, acho que todo mundo que está aqui vai falar, eu nunca faria isso.
Eu não compartilho fake news, porque a gente tem muito na cabeça de que compartilha fake news quem faz isso de má fé. E tem muita gente que faz isso de má fé, de propósito. Mas muitas vezes a gente faz isso na melhor das intenções e acaba que a gente compartilha fake news, né? É o tal do... Você recebeu lá um e-mail da TAM, quem nunca, né? E aí, se você entrasse naquele site e digitasse algumas coisas, você ganhava um cupom de desconto que você ia pagar R$ 30 na tua próxima viagem aérea, né? E aí você fala, eu queria que todos meus familiares tivessem essa oportunidade. Então, você vai lá e compartilha. E aí você mandou vírus para todo mundo. Você mandou uma maneira de todo mundo colocar vírus nos seus dispositivos, tá? É na melhor das intenções, né? Ou de repente, agora na pandemia, o que mais teve foi isso, né? Alguém compartilha lá no grupo da família, né? Um remédio milagroso que cura a Covid. Olha que coisa maravilhosa. Ai, como eu queria fazer esse compartilhamento. Não tem remédio milagroso que cura a Covid. O que evita a Covid é vacina. O resto, né? Tem tratamentos mais e menos eficientes, né? Então, por mais que a tua expectativa de que aquilo fosse verdadeiro, a tua esperança seja essa, se você compartilha essa informação, é fake news. Então, compartilhar notícia falsa é deselegante e antiético, tá? Mas aí como é que eu sei, né? Bom, algumas coisas de cara você já pode desconfiar, né? Quando você recebe uma informação, determinados sites, né? Você vê o endereço, não tem fonte de onde vem aquilo, né? Muito estranho. Então, você já pode desconfiar. Mas nós temos no Brasil sites verificadores de notícia para dizer se aquilo é confiável ou não, tá? E aí, já vou compartilhar aqui com vocês alguns projetos maravilhosos que a gente tem, né? Então, olha, o primeiro, o Comprova. O Comprova é um site verificador colaborativo, é uma iniciativa sem fins lucrativos e ele é um pool, gente. Ele reúne jornalistas, né, profissionais de comunicação de 33 veículos de comunicação brasileiros diferentes. E aí cada um deles colaboram na verificação dessas informações, tá? E aqui você tanto pode, quando o povo começa a compartilhar muita coisa, eles imediatamente já verificam e colocam aqui, né? Então, às vezes você entra aqui, já tem a postagem que você recebeu dizendo se é verdadeiro ou falso. Mas você pode enviar a tua pergunta, tanto pelo WhatsApp ou aqui por um formulário, tá? Então, o Comprova é excelente para você verificar se aquela informação é verdadeira ou não. O G1, a Globo, tem o Fato Fake, né? Também faz esse trabalho. Aí vários veículos têm os seus, né? O Aos Fatos também tem o mesmo tipo de serviço. Também é um site independente. A Folha de São Paulo tem a agência Lupa, que também fez essa verificação. Aqui também você pode enviar sugestão de checagem. Você pode se oferecer para ajudar nisso, ser um checador. Eles explicam como é que é a metodologia, assim por diante, né? Como é que eles fazem isso. A gente tem o Fake Check. O Fake Check, ele é um site financiado pelo CNPq e pela USP, né? É acadêmico, então ele é um projeto. Então você pode colar aqui o texto e manda para eles e eles vão fazer o detector de mentiras desse site. E aqui na Federal, olha o tanto de mensagem de aluno, Jesus Cristo. Aqui na Universidade Federal do Paraná, a gente tem o Avalie, Não Seja Fake, é um projeto da psicologia, né, do curso de psicologia, que você também pode enviar, né, o projeto Avalie, e eles também fazem depois a postagem, avaliando se aquela mensagem é válida ou não, se é correta, se não é, e fazem a postagem no formato de posts, tá? Então, muito interessante o Avalie aqui da Federal. A gente tem também aqui na Universidade Federal do Paraná a Agência Escola de Comunicação, que fez um podcast
muito interessante. O Fala Cientista é um podcast que tratou sobre vários assuntos durante a pandemia, ainda está ativo, e eles fizeram um episódio especial sobre fake news em tempos de pandemia. Também deixei lá no slide como material extra para vocês, se vocês quiserem acessar depois esse podcast, tá? Então, tá aqui todos os endereços, né? Inclusive do Avalie, Não Seja Fake, e do podcast da Agência Escola, tá? E só uma coisa, pessoal. Quando você for... também exige uma certa delicadeza quando você diz para uma pessoa que aquilo que ela compartilhou é fake news. Acho que muitos de nós já, né, criamos saias justas em grupos de família, o pai vai lá, a mãe, ou a gente mesmo, compartilha uma coisa que não é verdadeira, aí num primeiro momento você já quer falar assim, não compartilha isso aí, isso é fake news, presta atenção. Não, seja delicado com a pessoa, às vezes realmente não foi de má fé, né? Dizer, olha, eu dei uma checada e parece que essa informação não é verdadeira, não compartilha não, né? Aí já manda o link, dizendo, olha, tá aqui, dizendo que não é verdadeiro, né? Cuida, sabe assim, seja o mais simpático possível, porque senão aquela pessoa pode tomar você por alguém que está ali só para criticar, que não quer que ajuda nada. Então, sempre quando for indicar para a pessoa que ela fez alguma coisa... Agora, se for um compartilhador de fake news patológico, aí cabe, né, você ter uma conversa um pouco mais séria, né? Porque às vezes é intencional aquele tipo de coisa e por detrás disso está alguma estratégia muito complicada, tá? Politicamente, a gente tem que tomar muito cuidado. Oi? Isso acontece muito nos grupos de família, né? Como você falou, eu tenho um primo que está toda hora mandando, e questão de política, time de futebol, né? Grêmio Inter aqui no Rio Grande do Sul que tem. Então, volta e meia tem gente que sai do grupo, né? Volta e meia tem primos, não, tô saindo, vamos embora, né? E aí depois retorna, é uma situação bem desagradável. Né? Eu mesma já saí, uma vez me incomodei com ele, passei um tempo, depois voltei. O Júlio tem um comentário ali no chat, né? Isso, também está dizendo. Ele está dizendo que dá para identificar analisando como a informação é construída. É isso mesmo. Tem uma frase que eu adoro. Quando eu dou aula de texto informativo, eu falo assim para os alunos: nunca usam segundo informações. Segundo informações, segundo fontes, segundo pesquisadores, se você quer dar um, né? Segundo autoridades. Pessoal, quando o segundo é muito genérico, é porque a fonte é complicada, né? Às vezes ela não tem tanta veracidade assim, né? Então, o tipo de construção já denota, Júlia, é isso mesmo. E, às vezes, esse discurso de ódio mesmo, né? De unilateralidade, né? Você dizer, olha, já criticando de cara, né? Ou já colocando isso de uma forma muito estimulando esse discurso do ódio. Você pode saber que ali, às vezes, mora alguma intenção mais maliciosa, né? Que não é o de informar, certo? Não sejamos inocentes, gente. A gente não pode ser inocente. Temos que ser críticos até nas postagens que a gente recebe, tá? Bom, e agora eu estou indo para a última parte da nossa conversa aqui, e aí vou falar um pouquinho sobre netiqueta em reuniões online e aulas remotas, que é o que a gente faz o dia inteiro. Não sei vocês, mas eu... muitas, tá? E tem uma nova etiqueta para as reuniões mediadas por tecnologias. Então, olha, vamos lembrar quais eram. Primeiro, retomar as etiquetas do presencial. Chegar no horário, né? Não ficar interrompendo as pessoas a todo momento, fazer inscrição, não falar em cima da fala das outras pessoas, se utilizar de um vocabulário educado, né? Às vezes você precisa ser firme, mas isso não quer dizer que você possa faltar com a educação, né? Até a maneira como você se veste para ir numa reunião, né? Você não vai de biquíni na reunião, da maneira como você vai para a praia, né? Então, pensando nesse
dress code, né? Quem diga que é esse tipo de vestimenta que a gente utiliza. A maneira como você se coloca na reunião, né? Você não vai ficar lá, o corpo fala, né, gente? Largado numa cadeira, né? Aquela cara de insatisfeito com o universo, dá para fazer a cara de paisagem. Todas essas coisas foram transferidas para a reunião online. Não é porque ela é online, né, que a gente deixou de ter que seguir essas determinadas etiquetas. Então, respeitar o horário, continua, né? Respeitar a ordem de fala, não falar em cima do colega, isso tudo continua, né? Eu sei que a gente tem uma vontade gigantesca de ir para a reunião de pijama. Ok, se você consegue manter a imagem só daqui para cima, ainda vai, mas cuidado, né, gente, com a maneira como você se coloca, principalmente o que vai aparecer na tela. Mesmo porque no presencial, dificilmente alguém estava gravando as coisas que a gente fazia. Agora, tanto as aulas quanto as reuniões, muitas vezes estão sendo gravadas e às vezes você nem sabe. Né? Por mais que a gente estabelece limites para isso, avisa, existe já um protocolo, né, de aviso para que, né, foi como o pessoal fez aqui agora no início, informar as pessoas que aquela reunião está sendo gravada. Nem sempre, às vezes, quem está agindo de má fé grava sem você saber e você não tem como saber, tá? Então, vale as etiquetas do presencial também. Agora, mais algumas dicas. Primeiro, selecionar a plataforma mais adequada. Então, a gente viveu uma profusão de softwares para reunião e aulas online durante a quarentena, né? A gente tem, vou citar alguns aqui, né? O Microsoft Teams, muitas universidades utilizaram, o próprio Google Meet, que a gente está usando aqui hoje, o Jitsi, o próprio Skype, tem gente que voltou a usar o Skype, o Whereby, tem gente que está usando o próprio Facebook, que tem as salas online, às vezes faz pelo WhatsApp. Olha, gente, o que mais brotou, o Zoom, o que mais brotou durante a quarentena foram softwares para reuniões, né? A RNP, para quem usa a Rede Nacional de Pesquisa, o WebConf da RNP. Como é que a gente seleciona? Primeiro, você tem que pensar em qual que é a funcionalidade da sua reunião, tá? É aula ou é reunião? Se for aula, você tem que pensar o software de acesso melhor para os seus alunos. Se a instituição tem um software institucional, eu indico fortemente que você use o software institucional. Por quê? Porque provavelmente tem alguém que possa te dar um suporte técnico, você está protegido pelo uso desse software institucional nas suas aulas, nas suas reuniões. Acaba que a funcionalidade de acesso é melhor para as pessoas que integram aquela instituição. Agora, se não é uma coisa institucional, né? Ou minha universidade não tem o software institucional. Aí você vai depender muito do seu público. Qual que é o jeito mais fácil da pessoa acessar e aí das funcionalidades que você vai utilizar? Então, por exemplo, eu preciso gravar a reunião. Eu preciso gravar a minha aula. Quase todos esses softwares têm dispositivos de gravação. Mas alguns, por exemplo, gravam num drive online. Quem for usar o Jitsi, por exemplo, grava, se eu não me engano, no Dropbox. O Google Meet grava no Google Drive. Às vezes o seu Google Drive está cheio, às vezes o seu Dropbox está cheio, está lotado. Então, ele não vai conseguir salvar o arquivo da reunião. Arquivo de vídeo é grande, gente. Não vai conseguir gravar, guardar esse arquivo inteiro lá, tá? Então, você precisa pensar, de repente, você usa um outro software que grava direto na sua máquina ou grava num drive da própria universidade, que é maior, tá? A outra coisa é com relação ao download do software, né? É um software que as pessoas precisam fazer o download para acessá-la. Esse público específico que você está utilizando tem facilidade para isso? Fazer download, instalar o software e acessar? Talvez se for um público que tem um pouco mais de dificuldade tecnológica, não é melhor usar um software que clica e já entra? É direto online, né? Eu quero fazer uma apresentação, uma reunião aberta, com uma participação de todo mundo que queira entrar, ou fechada. Aí, cada software tem também uma capacidade de pessoas que podem participar da reunião,
né? Você tem desde softwares que cabem no máximo 45 pessoas na sala, até softwares que cabem mais de 200 pessoas na sala. E aí você tem que ver também a qualidade de conexão, se o software não trava e assim por diante, tá? Então, eu quero fazer, mas eu quero divulgar isso para todo mundo que está na minha fanpage. Eu posso fazer uma live, aí existem softwares para transmissão de live, que é um outro conjunto de softwares, né? Que aí o Instagram tem, o Facebook tem, a gente usa muito aqui o StreamYard, que tem a versão gratuita que é interessante, que aí já é um outro tipo de software, que além de você fazer uma reunião, ela pode ser transmitida via as redes sociais online ou direto em sites e assim por diante. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é pensar na plataforma mais adequada para a finalidade da sua reunião e para aquele público em específico. Definiu, bonitinho. Eu quero que seja com inscrição. Então, por exemplo, mesmo aqui no Google Meet, tem um jeito de você criar uma sala com código ou sem código, né? Vamos lembrar que uma coisa desagradável também que aconteceu durante a quarentena foi invasão de salas, né? Pessoas de fora invadindo salas, invadindo aulas, invadindo reuniões, compartilhando conteúdo malicioso, né? Ou colocando na tela coisas pornográficas. Então, também precisa tomar esses cuidados com relação à segurança. Escolheu? Aí vou entrar na reunião, primeira coisa, liberar o acesso ou enviar o link para todo mundo que vai participar. Segunda coisa, definir o horário, tá? Preferencialmente, eu vou falar disso daqui a pouco, o horário normal de trabalho da equipe, tá? Mandar uma breve orientação de acesso. Então, se for um software que precisa ser feito o download e instalar, manda com antecedência para a pessoa ter tempo dela fazer o download e instalar o software. Às vezes ela deixa para entrar 1 minuto antes ou na hora da reunião, e aí ela vai perder o início, porque até ela fazer o download, acessar. Por exemplo, o Google Meet, né, que a gente está usando aqui hoje, para quem está usando a versão no desktop, ele entra direto e é online. Para quem vai usar no celular, não, você tem que fazer o download do aplicativo. Mesma coisa com o Zoom, né? Então, precisa enviar essas informações para as pessoas com antecedência. Me desculpe. Depois, testar a plataforma, tá? Cada software tem um esquema diferente para poder abrir câmera e microfone. Às vezes você tem, na hora que você entra no software, você já tem que dizer se você vai usar microfone e câmera. Às vezes é no momento que você vai clicar ali que ele vai pedir essa autorização para o uso de câmera e microfone, né? Então, teste isso, vê se o seu dispositivo está ok, né? Se você está conseguindo falar, se a tua imagem tá legal, tá? E tem um plano B, gente. Sempre ter um plano B. Se tiver algum problema com essa plataforma, uma plataforma alternativa em que eu possa levar o público para lá, tá? Com relação à imagem. Primeiro, ajustar o ângulo da sua webcam. Deixa eu parar de compartilhar aqui e mostrar algumas coisas para vocês. Para reuniões, o enquadramento mais indicado é esse que eu estou usando aqui, que é o que a gente chama de... qual é o plano americano? O que é isso? É quando você pega mais ou menos do meio do corpo, né? Aqui do peito para cima. Por quê, pessoal? Vocês vão perceber que é um enquadramento que às vezes a gente vê muito em TV, né? No jornalismo. Porque sem querer, querendo, acaba que a gente forma um triângulo com o nosso corpo, né? E aí, o que chama mais atenção? É o cume, né? A parte de cima do triângulo aqui, onde está a boca, onde está a face, onde estão os olhos. Você quer que as pessoas prestem atenção naquilo enquanto você está comunicando, tá? Então, eu poderia fazer isso de uma maneira assim, utilizar mais longe? Até poderia. Mas eu acredito que o fundo aqui acabaria chamando mais atenção de que quando eu estou mais próximo. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é com isso, ó. Né? Principalmente quando usa o celular, que é mais difícil posicionar. Então, deixar a cabeça assim, ou quando você aproxima muito, e aí você não está enxergando direito, você fica o tempo todo dando um close na sua testa, ou quem está faltando cabelinho aqui, na sua careca. Né? Então, cuidado com o enquadramento, tentar se posicionar mais ou menos no meio, e assim por diante. A outra questão é com relação à luz, né? Se você tem um ambiente que é muito escuro, né?
compensa você, de repente, tentar... Olha, eu apaguei a minha luz auxiliar aqui. Acaba que dificulta um pouco para as pessoas enxergarem, né, o meu rosto, as coisas que eu estou dizendo. E cuidado com o contraluz. O que é o contraluz? Imagina que eu tivesse uma janela aqui atrás e a janela estivesse com a cortina aberta. Então, estaria muito iluminado. As câmeras de computador, normalmente as webcams, elas não têm um grau de compensação de luz tão bom quanto uma câmera profissional. Então, ela vai priorizar a parte mais clara do enquadramento. Se eu tenho muito mais luz aqui atrás, no meu plano aqui atrás, ela vai puxar toda a iluminação que eu tenho atrás e vai deixar o meu rosto, a minha presença escura, né? Vocês estão vendo que agora está mudando de cor, porque eu estou passando a mão na frente da câmera, ela está fazendo compensação de luz, né? É isso que as webcams fazem o tempo todo. E você não quer que tenha ruído na informação, que nada chame mais a atenção do que aquilo que você está dizendo, ou aquilo que você está mostrando, tá? Aproveito para falar sobre vestimenta, principalmente se você estiver usando fone de ouvido e microfone. Eu não estou usando que a minha casa é muito quieta e a captação de áudio do meu celular é boa. Mas se você estiver num lugar que tem muito ruído, é sempre interessante usar o fone de ouvido com o microfone, né? Que isso vai auxiliar, que fique mais fácil, tanto para você ouvir quanto para você falar. A captação de áudio é um pouco melhor. Mas aí, cuidado com os acessórios, principalmente mulheres, né? Se você está usando um colar que fica batendo no microfone, isso vai gerar um ruído enquanto você está falando, um chiado, né? Ou você está usando pulseira, ou os homens estão usando um relógio, e às vezes você gesticula muito como eu, e aí isso gera um ruído e o microfone acaba captando. Tem que cuidar um pouco com isso, tá? E algumas webcams, elas fazem uma coisa com a nossa roupa. Então, quando você usa, por exemplo, listrado de preto e branco ou xadrez, algumas vezes a imagem ela vai ficar saltando aos olhos. Isso é uma coisa que acontece com qualquer tipo de câmera e as webcams também. Então, tudo que vai chamar mais atenção do que o que você está falando, tá? Então, prestar atenção um pouquinho e pensar, né? Inclusive no cenário. Então, quem já está dando aula há um ano, acho que já acertou o cenário aí na sua casa, quem está dando aula remota há um ano, né? Coisas que não chamem tanto atenção, ou que compõem, de repente, uma mensagem que você quer passar daquele conteúdo, da tua aula e assim por diante, tá? O Jesus está falando aqui as invasões de pessoas indesejadas. Bom, a sugestão que dicas que eu daria para minimizar essa situação? Primeiro, não usar salas abertas, tá? Sempre usar salas fechadas com código. Mesmo softwares como o Zoom, que você pode fazer sala aberta, o Google Meet, o Jitsi, sempre optar em abrir uma sala que a pessoa precisa digitar um código ou precisa ter um link específico para entrar, tá? Não deixa ela totalmente aberta. E não compartilhar esse código e esse link com todo mundo. Compartilhar especificamente com as pessoas que vão estar ali. Vamos supor, você faz uma sala fechada para um curso, né? E aí você coloca lá o endereço na rede social da instituição, né? Que tem acesso a centenas de pessoas. Aí a chance de ser invadida é muito maior. Então, tentar direcionar esses links. Ainda assim, acho que já devem ter lido sobre isso, existem grupos na internet especializados em encontrar esses códigos e entrar, tá? Nesse caso, você pode criar outra sala, fecha a sala, na hora que a pessoa entra, você pode expulsar o invasor, mas ele fica tentando entrar, inclusive, com outros nomes, né? Aí, o bom seria fechar e entrar num outro perfil, né? Abrir. Se a pessoa continuar entrando naquele software, mudar de software. E uma coisa que precisa ficar atento é com relação... Olha, até isso o pessoal faz. Às vezes, eles entram na reunião com o nome e foto de alguém que você mandou. Roubam o perfil daquela pessoa. E entram com o nome... Imagina a Verônica, se a Verônica não tivesse com câmera aberta. Tivesse só a foto dela e o nome. Tem gente que sequestra o nome e a foto nas redes sociais e entra como se fosse ela. E começa a interagir, compartilhar como se fossem ela. Por isso que, às vezes, quando isso acontece, você pode solicitar que as pessoas abram câmera, né? Abram a câmera, certo?
Planos de fundo. A Verônica está perguntando aqui sobre planos de fundo. Olha, a gente tem utilizado aqui na UFPE, inclusive na comunicação institucional, a gente fez planos de fundo interessantes, tá? Porque uma das coisas que eu vou falar daqui a pouquinho é sobre o compartilhamento do seu espaço, da sua residência. Às vezes você não quer que as pessoas vejam o espaço da sua casa ou aonde você está. Muita gente não tem um lugar que montou um escritório em casa, está usando o quarto, está usando a sala, ou os filhos estão aqui, ou o bichinho de estimação, ou um companheiro. Aqui, ó, meu marido trabalha atrás de mim, o escritório é pequeno. Ele não gosta que ele fica aparecendo nas minhas costas. E nesses momentos eu utilizo um pano padrão, né? Um plano padrão, às vezes o logo, ou faço como a Verônica está fazendo aqui, que é embaçar o fundo, é uma alternativa. Qual que é a desvantagem? São softwares simples, né, gente? Então, a gente não tem o que nós chamamos profissionalmente de comunicação de um chroma key. O que é o chroma key? É aquele fundo verde ou azul em que você consegue fazer o recorte da figura humana com precisão. O software faz isso automaticamente e nem sempre ele é exato nisso, né? Então, às vezes, corta um pedaço da orelha, do cabelo. Eu tenho o azar de quando eu estou fazendo reunião, o meu fone é cinza. Então, ele não recorta. Então, quando eu estou em reunião, que eu quero usar o plano de fundo e eu uso o fone, ele recorta a minha imagem aqui. Porque ele enxerga o meu fone como fundo, né? E não como parte de mim. Então, a vantagem é que você consegue manter um pouco mais a sua privacidade, né? A desvantagem é que nem sempre os softwares fazem esse contorno da figura humana com boa definição. Aí, às vezes, acaba cortando um pouquinho da gente. Tá? Mas é uma boa alternativa. Só cuida com fontes, por exemplo, o Google, o Teams, ele tem uns fundos automáticos lá. Praia. Tem umas coisas meio engraçadas. Pensa, você quer ser visto como um cara que está na praia? Faz sentido você estar no fundo numa praia naquela reunião, né? Então, pensa também no significado do... Ah lá, Verônica, na praia. Pense no significado que aquilo pode denotar em determinadas reuniões, tá? A Verônica está avisando aqui no chat, gente, olha a lista de presença. Agora é esse momento que vocês precisam clicar aqui e preencher a lista de presença. Mas não vão embora, gente, não estamos terminando, ainda tem um tempinho aqui, tá? Então, já falei aqui, o ângulo, fone de ouvido. E se for gravar, avisa, pessoal. Sempre se for gravar, avisa. Olha, a partir desse momento, a gente está gravando. Para as aulas, uma coisa que a gente fez que deu bastante certo aqui, nem todo aluno quer que a sua pergunta fique gravada, às vezes nem no chat. A gente avisa na hora que começa a gravar a aula, na hora que termina, desliga e fala, alguém quer fazer uma pergunta no momento que não está sendo gravada a aula, quer escrever no chat, quer abrir microfone e câmera, às vezes a pessoa se sente mais à vontade, é possível que isso seja feito, tá? Bom, a outra coisa é organizar o seu espaço, né? Então, escolher, se possível, né, um local apropriado para reunião. Se tiver muita gente em casa, um lugar que não esteja tanto movimento, para que não fique passando gente atrás, né? Para não desviar a atenção da conversa que está tendo online. E muito cuidado para não expor a intimidade da sua família, da sua casa. Isso daqui circulou na internet durante a pandemia, e esse é em especial uma amiga minha que fez. Ela tem 3 filhos pequenos, só que o marido também está em casa em home office, então eles tentavam marcar reuniões em horários diferentes, né? Para que alguém fique ali com os filhos. E ela fez esse cartaz, né? Mamãe está em reunião, não entre. As respostas para suas perguntas certamente serão: na despensa, não, uma fruta, no seu quarto, na geladeira, não sei o que terá de almoço, te amo. Né? Então, uma brincadeira que ela fez com os filhos. Eu sei da dificuldade, né? Inclusive animais domésticos, né, gente? Às vezes você tem um cachorrinho que dá uma latir na hora que você está fazendo. Então, às vezes... dá alguma coisa para o cachorrinho brincar, para desviar a atenção, né? Às vezes ele não quer, ele está com ciúmes de você estar dando atenção para uma tela e não para ele. Tem que tentar ao máximo diminuir esse tipo de interferência, tá? E avisar as pessoas, olha, gente, vocês me desculpem, meu cachorrinho está latindo, eu vou tentar aqui, mas a gente vai conversando, ou senão, olha, hoje meu filho está comigo, eu não tenho ninguém aqui para ficar com ele, então ele vai ficar aqui do meu ladinho, às vezes eu vou dar uma atenção. Eu acho que ser sincero com quem está compartilhando aquela tela com você, tá? Durante a reunião, manter sempre o chat aberto, o bate-papo aberto.
a gente se acostumou a muitas questões serem trocadas ali, tá? E durante a reunião, se você não está falando, o seu microfone tem que estar fechado. Por quê? 2 motivos. Primeiro, que pode acontecer algum ruído aqui no seu entorno enquanto você não está falando e pode interferir na fala de um outro colega, né? E, às vezes, a gente tem um efeito, que é o tal defeito do sanduíche, né? O seu microfone capta o som que vem do computador ou do seu celular. E aí ele fica dando aquela repetição daquela palavra, parecendo que está dando eco, né? A gente fala que é o efeito sanduíche, não sei se vocês lembram, há alguns anos, uma pessoa que participou, eu não lembro se foi um programa de televisão, uma nutricionista, e ela estava ao vivo e o retorno, a fala dela ficava repetindo no retorno. Então ela falava, porque você pode transformar um sanduíche, e quando o ishi vinha no microfone, no fone, ela dizia ishi. Então a entrevista inteira ela falava sanduíche ishi. Então cuidem com isso, deixa no mudo, na hora que você for falar, você abre, tá? O celular no mudo também, né? Porque se o tempo todo, se você está numa reunião, numa aula, a gente não desliga ou coloca no silencioso o celular enquanto você está numa reunião presencial, numa aula presencial, a mesma coisa, né? É muito desagradável que você fique olhando a tela do celular e consultando toda hora. Então, tente deixar no mínimo no silencioso se não puder desligar, tá? Se tiver num dia que a demanda por internet é muito grande, a conexão de quem está falando não está boa, desligar a câmera também é bom, porque vamos lembrar, toda vez que você está compartilhando áudio e vídeo, está demandando mais dados de internet, uma conexão melhor. Se a conexão estiver ruim para algum dos membros, principalmente para quem estiver compartilhando tela, é interessante que a gente desligue a câmera para que viabilize a banda para essa pessoa, tá? Uma outra coisa é com relação ao compartilhamento de tela. Quem nunca, durante a pandemia, estava numa reunião e aí, em paralelo com outro coleguinha, tá aqui conversando sobre a reunião, às vezes não falando só coisas positivas e legais sobre o amiguinho, né? Ou às vezes está fazendo uma outra coisa no computador, está fazendo uma compra, tá, sei lá. E aí chegou um determinado momento que você tem que compartilhar a tela. Gente, quando compartilha a tela, como que eu estou fazendo aqui, eu não estou compartilhando só a minha apresentação, eu estou compartilhando a tela inteira. Se eu tenho aqui uma conversa de WhatsApp e sem querer, na hora que eu compartilho, o que aparece primeiro é a minha conversa, todo mundo vai ver. Inclusive outras coisas menos delicadas, né? Então, cuidar bastante com o compartilhamento de tela. Quando você vai entrar numa reunião, primeiro, fechar outros softwares e outras janelas que não são necessárias te ajuda com a conexão. E segundo, para não te colocar numa saia justa, né? A CIPEAD, que é a Coordenadoria de Políticas de Educação à Distância aqui da Federal, fez uma série de tutoriais que auxiliam nas reuniões. Eu deixei o link aqui para vocês e também gostaria de mostrar. Aqui, olha, porque pode ter, eu sei que a gente fez especificamente para o pessoal aqui da UFPR, tá? Mas tem dicas que servem para pessoas de outras instituições. Então, quem está usando, por exemplo, a RNP, né, a webconf da RNP, tem um tutorial aqui como usar, né, as ferramentas básicas da RNP. Aqui é uma apresentação do nosso ambiente virtual de aprendizagem, o nosso Moodle, que é o UFPR Virtual. Aqui, dicas de como realizar reuniões online, várias que eu falei aqui hoje. Como fazer votações, né? Às vezes você precisa votar alguma coisa. Lá na RNP. Se quiserem, aqui tem um comparativo, né, do Jitsi, a webconferência RNP e Microsoft Teams. E a gente tem no canal do YouTube da UFP, da CIPEAD. Depois, se alguém quiser, pode entrar aqui nas playlists. Tem uma playlist só de tutoriais administrativos, tá? Também como administrar, por exemplo, desde de votações e assim por diante. E aí o restante é sobre o nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, só para quem quiser, compartilho isso com vocês.
Bom, mais algumas dicas, pessoal. Isso para várias outras coisas, tá? Com relação a mensagens picadas. Já deve ter acontecido com todo mundo, principalmente pelo WhatsApp, Telegram, inbox de Facebook. A pessoa manda assim: oi, manda. Tudo bem? Manda. Tava pensando aqui, manda. Você vai na reunião hoje? Manda. Eu queria falar. Gente, pode ser inocente, mas quem está recebendo, cada vez que você dá enter e manda uma mensagem dessa picada, ele apita uma vez. Se você for que nem eu e o seu celular fica 24 horas no silencioso ou no vibra, ele vai ter... Parece que a mesa está tendo um trimelique, tá? Então, o bom é que você pense primeiro na mensagem e pensa, é urgente? Se é urgente, você pega o telefone e liga. As pessoas parecem que depois que inventaram os aplicativos de conversa instantânea, elas esqueceram que existe um negócio que é telefone, né? Se é urgente, liga. Se é urgente, liga. Se não é urgente, escreva, releia, coloca a informação toda lá numa postagem só, né? Vê se está tudo completo e envia, tá? Ah, mas eu vou mandar áudio. Tá bom. Áudio é bom para você que envia. É muito ruim para quem recebe. Então, gente, só realmente usem o áudio quando você não possa digitar, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comentei aqui, eu tô com um problema na coluna, então, esses dias para trás eu tive que fazer um repouso na cama e digitar é terrível, né? Mas eu aviso. Você precisa avisar a pessoa, olha, eu estou impossibilitada de ficar mexendo, escrever, né? Que eu tô com problema na coluna, então eu vou te gravar um áudio. Grava um áudio e envia. Certo? Pensa primeiro, porque lembra que áudio, você não tem como revisar o texto antes de você enviar. Ele vai automático, tá? Não tem como revisar o áudio, diferente da escrita. Então, seja objetivo, né? E avisa por que você vai enviar o áudio. E tem agora o WhatsApp, colocou uma coisa maravilhosa, o Instagram também tem, que você consegue apressar, ouvir numa velocidade mais rápida, se você quiser. E a pessoa, às vezes, fala muito lentamente, né? Então, evitem, tá? E aí, eu falei no início sobre os limites, pessoal. E eu vejo hoje que essa é uma dificuldade premente que a gente tem tido no trabalho home office. E a gente precisa definir horários para trabalhos institucionais. E o bom é que nós respeitássemos o horário comercial ou o horário de trabalho. A pessoa, ela ia na sua casa, fora do seu horário, para te pedir algum serviço, se a gente não tivesse home office? Provavelmente não, ela esperaria até amanhã para te encontrar na universidade. Então, pense nesse aspecto, faça a comparação com o presencial toda vez que você for mandar uma mensagem para alguém de WhatsApp às 11h30 da noite, ou no domingo de manhã. Por quê? Por mais que a pessoa escolha não ler a mensagem ou não atender a mensagem, o simples fato daquilo apitar vai interromper um momento de descanso da outra pessoa, o momento que ela está fazendo alguma coisa com a família, ou se ela está cozinhando, se ela está limpando casa. A gente assumiu tantas funções, né, durante essa pandemia. Só envie fora do horário normal de trabalho se for realmente urgente e que precise de uma resposta imediata, tá? E espere pelo menos um dia para cobrar a resposta, certo? Porque se for urgente, você tem que ligar, né? Outra coisa, bom dia, boa noite, boa tarde e memes não são para grupos de trabalho. Eu vou falar uma coisa, eu tenho a dificuldade com o lance do GIF. Eu sou GIF maníaca, que é aquelas figurinhas que mexe, né? Mas, pessoal, em grupos corporativos, que tem pessoas com as quais você não tem intimidade, não é de bom tom, né? Você ficar dando bom dia e ficar colocando meme. Os grupos de ambiente de trabalho, eles devem ter mensagens que dizem respeito àquele universo. Mensagens que dizem respeito àquelas temáticas que são tratadas ali. Senão o grupo acaba perdendo serventia, tá? E quando você tem uma série de mensagens fora de contexto, as que são importantes acabam se perdendo, né? Quantas vezes, em grupos grandes principalmente, a galera tá falando tanta coisa nada a ver, que na hora que alguém coloca realmente uma mensagem que a gente precisa guardar e prestar atenção, a gente não recebe, não consegue reaver aquela mensagem.
porque ela se perdeu no meio de tantas questões que não são tão importantes, tá? Agora, a mesma coisa, por exemplo, alguém te perguntou, e você acha que você tem um material especial para uma pessoa e não para todo mundo estar naquele grupo. Eu falo, olha, vou te responder no particular. E aí você envia esse material para a pessoa no particular. Porque às vezes o que você vai enviar não é de interesse do grupo todo. É só para uma ou para poucas pessoas, tá? E uma dica que é difícil, vou falar aqui que é difícil, que é evitar as discussões acaloradas. Por 2 motivos principais. A gente ainda não chegou num nível de escrita em que a gente consiga se fazer entender devidamente, tá? Então, muitas mensagens são interpretadas de maneira errônea e acaba que o conflito no ambiente virtual de trabalho torna aquela comunicação muito indesejada, complicada. Então, se você percebe que a discussão ela vai evoluir para um momento que vai gerar um conflito muito grande, marca com essa pessoa em separado, ligue para a pessoa e tenha uma conversa, porque esse tipo de conflito, esse tipo de ofensas, principalmente nesses grupos, acaba ocasionando depois a inviabilidade do trabalho em equipe, tá? Então, tentar não entrar nessas discussões. Uma dica bônus aí, pessoal, impor limites, tá? Nem tempo a gente pode contar com o bom senso das outras pessoas. Então, faça você o seu limite. Por exemplo, uma das coisas que você pode fazer, se os memes, os vídeos estão te incomodando muito, enchem a memória do teu celular, você pode desativar o download automático de mídia nesses aplicativos de mensagem. Aí você realmente só vai fazer um download, só vai abrir a foto, o vídeo, que realmente você veja que é de interesse institucional, que você precisa ter acesso. Quando você tirar férias, licença maternidade, ou você está com feriado, está num feriado, você pode colocar lá, no lugar da sua foto de perfil, você pode criar uma imagem escrito em férias de tal data, ou na própria descrição do seu perfil, né? Aí, quem for te enviar a mensagem, já de cara vai ver, não, tá de férias, então vou esperar voltar, né? Ou tá de licença maternidade, assim por diante, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é adicionar o horário de trabalho no seu perfil do WhatsApp, né? Aí as pessoas sabem de que horário você vai responder as mensagens, tá? E uma outra coisa que dá uma paz de espírito é você desativar as notificações de grupo muito grande. Quando o grupo é muito grande, a tendência é que você receba a mensagem o dia inteiro. Então, desativa as notificações e cria o hábito de entrar naquele grupo 2, 3 vezes ao dia para ver todas as mensagens que estão lá, tá? Resumindo, pessoal, a internet ela é uma aliada, mas ela também é uma vilã. Eu acho, uma das coisas que a gente discutiu bastante aqui, que se essa pandemia tivesse vindo 5, 10 anos atrás, a comunicação teria sido muito mais difícil e as aulas remotas provavelmente muito mais complicadas e não efetivas, tá? A gente teve condições em 2020 de poder ministrar aulas online porque a gente tem equipamentos hoje, softwares e banda de internet com qualidade para fazer isso. E isso não é 100%. Muita gente não tem o acesso a esses equipamentos, essa banda de internet e softwares para fazer isso. Mas, de alguma forma, isso evoluiu satisfatoriamente e possibilitou que a gente fizesse isso nessa pandemia. Se acontecesse anos atrás, a gente estaria enrolado, tá? A grande sabedoria hoje está em saber utilizar essas inúmeras ferramentas que foram surgindo, sem cair nas armadilhas que essas ferramentas trazem junto, né? A comunicação é uma importante área do conhecimento acadêmico, do conhecimento profissional. O sucesso ou não do uso que a gente faz dela é o que nos diferencia, certo? Queria também deixar aqui para vocês, vou deixar nos slides, uma publicação da UFPR, que a gente divulgou há pouco tempo, o Catálogo de Saberes Online. É um catálogo em que a UFPR reuniu tutoriais muito interessantes, vou até abrir aqui para vocês, com relação a softwares de comunicação, tutoriais de aula, MOOCs, orientações para oferta, algumas orientações sobre plataformas de reunião, como Teams, o Jitsi, a RLP. O guia, ele é todo interativo, né? Então, se vocês quiserem o acesso, né, a esse material, ele está lá tanto para acesso online quanto para download, tá?
com ícones e tudo mais. Então, também deixei, é uma contribuição, acho que da universidade pública, com outras universidades e com o público em geral. Pessoal, o que eu tinha para colocar é isso. Tá aqui o meu contato, meu e-mail institucional, Ana Carol Araújo Silva, @ufpr.br. Não é Ana Carolina, porque já tinha uma Ana Carolina Araújo Silva. Então, tá aqui, Ana Carol Araújo Silva, @ufpr.br. Podem se sentir à vontade e me enviar mensagens. E aí, gostaria, então, de me colocar à disposição para sanar outras dúvidas que vocês possam ter. Algum questionamento, consideração? Podem abrir o áudio também, quem desejar. Fiquem à vontade. Verônica, sim. Desculpa, eu sei que acredito que eu não deveria me manifestar, mas eu percebi alguns detalhes aqui nos links, os 2 últimos links. E aí eu gostaria de postar aqui no chat, se vocês me permitem. Sim, com certeza. É importante a tua contribuição. É um detalhezinho mínimo, mas acredito que vai fazer diferença, porque eu testei e não chegou a abrir. Sim, quebrou. Agora eu vi também, eu fui olhar ali, ficou uma parte, né? Um ifenzinho ali. Ai, muito obrigada por observar. É que eu copiei do slide da professora, né, para tentar colocar ali e não tive esse cuidado. Obrigada, Edson. Disponha. O Júlio tem um... Aí, o pessoal começou a escrever agora, Elia. Não sei se quer que eu leia ou tu vai lendo, como tu preferir. Não, vou respondendo. Júlio, eu comentei rapidamente que os planos são interessantes, se você não quer compartilhar a intimidade da sua casa, do local, mas é sempre... você precisa saber que esse software, eles fazem um recorte nem sempre muito exato da figura, tá? Não, a gente não tem um chroma key aqui no fundo, né? Aliás, existe. Eu ainda vou testar. Tem um negócio que você compra na internet, que é um chroma key que você veste na poltrona. Aí fica um verde só em volta de você, e aí recorta direitinho. Não testei aí. Isso não é uma coisa que eu não adquiri na pandemia, em breve, né? Mas cuidar também, porque muitos fundos, às vezes, não são compatíveis com o tema da sua fala. Então, colocar um fundo de praia, a Verônica até brincou e colocou ali, né? Às vezes, você quer realmente passar essa conotação que você está na praia, que você está de férias? Então, pensar também no significado desse fundo, tá? E tem uns que se movimentam também. Outro dia eu estava olhando ali, né? Que tinha... Então, vamos lá. A Cristiane parabenizando pela apresentação. Eu que agradeço pela acolhida. Cristiane, espero ter sido proveitoso para todos. A Marileide também sanou todas as dúvidas, que bom. A Anne Rose. Comunicação via redes sociais e aplicativos é algo relativamente novo, as pessoas devem usar com bom senso, exatamente, e principalmente com muita afetividade, sabe? Com bom senso e pensando sempre no outro, pensando que esse é um movimento interativo o tempo todo. Então, a gente nunca gostaria de fazer com o outro que não gostaríamos que fizessem conosco, né? A Verônica está pedindo aqui, pessoal, quem quiser e puder abrir câmera, acho que ela vai fazer uma foto, Verônica? Isso mesmo, professora. A Mara pediu para a gente fazer um registro aí, quem puder, né? Enquanto a gente vai conversar, não é para terminar, né? Mas para poder... Quem sabe fecha o chat ali para ampliar a área da tela. F11 no Chrome também, que aí também são tudo opções para ampliar a tela. Eu faço isso lá no MConf, né? Que eu digo, foi uma coisa que surgiu como brincadeira. Assim, eu disse, olha, pessoal, vocês... eles estavam... os membros da banca e os outros dizendo, que pena que a gente não consegue se ver, que a gente não pode estar juntos. Olha, pessoal, quem sabe vocês tiram um print da tela. E aí pegou a mania, isso se viralizou, e agora todo mundo, que bom que nós estamos fazendo com o Edson lá, tira um print para nós, e assim vai, né? É uma coisa que surgiu ao acaso, mas agora já virou costume. Todo mundo, ele disse, fez a banca do fulano lá, vamos fazer um print também.
E é uma coisa, como é que eu vou dizer, não é tanto de etiqueta, mas no fim, até que serve, né, para o pessoal guardar uma lembrancinha. Com certeza. Perdão pela intromissão, mas só para... Sem São problemas, experiências, né? Porque eu também eu tô aqui e faço as bancas lá no Uniconf da URGS, né? Que é o mesmo da RNP, e a gente quer dizer, apanhava, né? Agora já aprendi muita coisa, mas teve muita coisa que foi aprendida assim, sofrendo. Então é complicado. E essas dicas são sempre valiosas mesmo. Mais um questionamento da Anne, lá no chat, e no WhatsApp. Muitas pessoas se apresentam por áudio, sem texto. O bom é sempre que tenha a foto do perfil, o nome no WhatsApp, né? O nome no perfil. Se for um WhatsApp institucional, as pessoas às vezes estão usando o WhatsApp institucional ou comercial, né? Ali o departamento ou o curso, né, a que pertence à instituição, né? E o áudio, gente, é sempre usar com parcimônia. Dá um desespero quando chega um áudio de mais de 1 minuto, né, gente? É complicado, né? É bom para quem está dizendo, mas é ruim para quem está recebendo. Não é bom, não, tá? Eu tenho uma colega que, não sei se é o telefone que tem um problema de áudio, então ele grava por um tempo e vai para outro áudio. E às vezes tem 10 áudios, um atrás do outro no WhatsApp, né? E diz, ai, Jesus, aí tu tem que ficar pensando quanto tempo que é toda essa Liga, questão. Gente. Quando é assim, liga. Verdade. É uma tecnologia que surgiu com Grambel, telefone, liga. Eu tenho uma outra pergunta, professora. E no ambiente virtual, no AVA, né? No Moodle, a gente usa o Moodle aqui na Unipampa. Seguem essas mesmas dicas? A senhora acrescentaria alguma coisa? Olha, a gente também usa o Moodle, que a gente personalizou aqui em termos de layout, é o FPR virtual. Eu acho que para docentes e alunos segue a mesma questão, mas para docentes eu faço uma ressalva. É importante, no primeiro dia de aula, quando você apresenta o seu plano de ensino, a gente todo no primeiro dia de aula, apresenta o plano de ensino, bibliografia, metodologia, avaliação, bibliografia básica complementar, e eu adicionei indico muito, assim que os colegas façam também, adicionei uma nova parte dessa apresentação da disciplina, é que como vai acontecer a comunicação online. É importante para o aluno entender essa metodologia de comunicação online durante a disciplina. Então, quais são os meios nos quais ele pode falar com você sobre a disciplina? Porque, às vezes, a gente é amigo dos alunos nas redes sociais online, mas com relação à disciplina, esse não é um espaço institucional para responder questões sobre a disciplina. Então, deixar claro para ele que o espaço de sanar dúvidas, de mandar dúvidas, são os espaços institucionais. Então, o Moodle, ele mesmo tem um chat, né? Então, aqui pelo chat da disciplina, ou você pode criar um fórum especialmente para troca de informações durante as disciplinas. Nós temos aqui um que chama Hora do Café. Qualquer um pode participar desse fórum, compartilhar informações, ou pelo próprio e-mail institucional ou e-mail da disciplina. Isso é interessante e também colocar esses limites de horário, dias de semana, né? Acho que quando você combina tudo isso no primeiro dia de aula, na primeira aula, como é que vai ser a questão do compartilhamento de tela, de microfone, principalmente nas questões avaliativas? Cada instituição determinou as suas regras com relação a avaliações, né? Nós aqui temos alguma. Então, quando você obriga o aluno, ele precisa compartilhar tela, imagem e áudio para uma avaliação, por exemplo, como um seminário, uma apresentação de trabalho, isso precisa estar lá no seu plano de ensino, para o aluno saber desde a matrícula que em algum momento ele vai precisar dessa tecnologia para apresentar o trabalho dele, né? E aí ele pode, ao longo do semestre, ir trabalhando com isso e assim por diante. Então, eu acho interessante fazer esses combinados no início. E também escolher, se a universidade te dá possibilidade de softwares diferentes, pensar qual software é melhor para aquele determinado tipo de aula. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que tem paralisia cerebral. Então, ela acompanha as aulas normalmente, ela participou de várias atividades e disciplinas remotas, né? Mas o que nós percebemos no diagnóstico da terapia ocupacional? Quando são muitos passos, ela se cansa e às vezes ela não consegue chegar na aula. Então, se ela tem que instalar o software, entrar com o login, então são muitos passos para ela chegar à aula, ela desiste antes. Então, a gente decidiu usar um software em que em um clique ela entra.
A gente deixou um login pronto na aula, com um clique ela já entra, então ela não precisa passar por todos esses passos, que acabam deixando ela cansada, desmotivada, né, para poder chegar à aula, né? Uma outra coisa, para mim foi determinante na escolha de software que eu uso na aula, é as ferramentas que ele me oferece, né? Me incomoda um pouco os softwares que, quando eu estou compartilhando tela, eu não enxergo mais nada, eu não vejo mais o chat. Se eu estou ministrando uma disciplina que eu tenho um monitor digital ou um outro colega que consegue fazer isso que a Verônica, o Edson fizeram aqui, vão olhando o chat, tudo bem, não vejo problema. Mas uma aula que eu estou sozinha e eu compartilho minha tela e eu não vejo mais nada, eu acho que já é complicado a interatividade eles não abrem câmera e microfone, a não ser que sejam muito estimulados e você estabeleça aquilo. Então, eu tenho utilizado softwares que normalmente eu consigo subir a apresentação aqui no software e eu vou passando os slides aqui mesmo. E aí eles continuam vendo o meu rosto, eu continuo vendo o chat, consigo interromper a aula e respondendo perguntas em tempo real, e alguns softwares oferecem isso, né? O WebConf da RNP, por exemplo, oferece essa possibilidade. Facilita um pouco essa interatividade que é um pouco prejudicada, eles têm, não sei vocês, mas eu sempre tenho os mesmos que abrem câmeras e que abrem áudio, o restante é só no dia que tem que avaliar, né? O pessoal está pedindo meu e-mail institucional aqui no chat, vou colocar aqui. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, os golpes está complicado, né? Por isso também o cuidado com as fake news, com o que a gente compartilha, né? Nós tivemos aqui na Unipampa uns eventos bem complicados, que o pessoal entrou, né? Bem como você comentou, começavam a postar coisas, aí tu mandava as pessoas embora, elas voltavam, né? Mas foram casos onde foi disponibilizado o link na internet, né? E aí tu perde esse controle, né? Sobre essa. Aí o melhor é o YouTube, né? Transmitir pelo YouTube, e aí. Ainda assim, às vezes eles ficam interferindo no chat. Também, verdade. Você deixa o chat disponível. O Yuri está pedindo se puder reenviar a lista de presença aqui. Ok, já estou colocando de novo. Só um minutinho, vou pegar ela aqui. Eu li, pessoal, que existem grupos na Deep Web, que é essa web paralela, né? Que as pessoal que eles são só disso, é só de compartilhamento de link de reunião e aula para entrar e prejudicar. Pessoal, então, mais uma vez, me coloco à disposição, se alguém depois quiser conversar, enviar dúvidas, bater papo, compartilhar experiências, né? Deixei meu e-mail. Se ninguém tiver mais alguma dúvida. É deselegante ficar pedindo conexão do LinkedIn? Não, não é, Júlio. Porque o princípio do LinkedIn é esse, né? Que você estabeleça conexões institucionais e corporativas para que depois você possa desenvolver um relacionamento que pode ser de várias formas. Pode ser de empregado-empregador, pode ser de compartilhamento de conteúdo mesmo, né? Eu acho que o intuito das redes sociais, de uma maneira geral, sejam elas pessoais, institucionais, é realmente você estabelecer essas conexões, né? Mas sempre fazer, quando é alguém que você não conhece, né? Fazer essa conexão de pessoas que são da sua área, né? Não assim indiscriminadamente e aleatoriamente e adicionando todo mundo que você vê lá, porque aí também a pessoa vai percebendo que você não tem muito critério, né, na hora de adicionar as outras pessoas. Mas esse é o princípio das redes sociais, é você fazer conexões à distância, né, com pessoas que sejam do interesse. Ok, então, se não houver mais nenhuma pergunta, alguma consideração, nós finalizamos, então, informando que o site da Unirede, que eu coloquei ali no chat, o link, né, será o local onde divulgaremos a gravação das demais atividades e oficinas do seminário, bem como o local onde vocês podem obter as informações
para se associarem institucional ou individualmente na Unirede, porque muitas pessoas se inscreveram até nas 6 oficinas, né? E infelizmente a gente teve que dizer não dá, né? Para alguns até eu mandei e-mail para que pudesse fazer uma escolha, mas todas elas são gravadas, então vocês vão poder assistir. Então, ali está o link do site da Unirede, o site do evento, né? Provavelmente daqui a uma semana, 2, a gente já tem os certificados. Eu vou auxiliar a Mara também nesta parte. E agradecemos a contribuição da professora Ana Carolina, acho que dicas muito importantes que às vezes nos passam desapercebidas, né? E que contribuem para que a gente aprimore o nosso trabalho, a nossa vida, né? Porque são dicas para nossa vida pessoal e profissional. Considero que foram muito importantes. Agradeço o Edson, que abriu essa sala, né? Nos deu todo o apoio nessa organização. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima terça-feira. Um grande abraço virtual. Obrigada, pessoal. Um abraço. Bom final de evento para todo mundo. Obrigada.